Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Beatriz Barbie, então eu sou terapeuta holística de chama gêmeas, então eu ajudo vocês a avançarem na dinâmica de vocês. Então hoje eu vou fazer de novo aqui live no Instagram, né? E me seguem também no YouTube, né? Que lá também coloco bastante lives, a maioria das lives que eu fiz foram lá, né? Então eu vou fazer um pouco aqui no Instagram também. E hoje eu queria falar para vocês sobre as polaridades da dinâmica, né? Então, nós descemos aqui, né, dividido em dois corpos, né? Então, nós, chama gêmeas, somos uma alma dividida em dois corpos, sendo que uma parte é a polaridade feminina e a outra, o outro corpo, né, está na polaridade masculina. Então, o que acontece? É diferente a maneira com que a chama feminina e a chama masculina vivencia essa dinâmica. A chama masculina, gente, ela também nos ama como a gente ama eles, só que eles reagem diferente. Nós sentimos no cardíaco todo esse amor. Então, nós vivenciamos a dinâmica primeiro no emocional, né? No sentir, no coração, e depois a gente racionaliza, né? E a nossa chama masculina, ela faz ao contrário. Primeiro ela racionaliza, é no chakra o quê? Coronário, e depois que ela vai vivenciar no cardíaco. Então nós, chamas femininas, quem trabalha para essa dinâmica, que tem que plantar muitas sementes. Então, naquele período que a gente, de separação, né, entre aspas, separação, que é uma ilusão, mas no período da separação que a gente vivencia física, a gente puxa a nossa chama, só que aí a Matrix fica tentando puxá-lo de volta, né? E nesse período, a gente pensa o quê? Ele não gosta de mim, ele não tá afim de mim, ele tá afim da esposa, ele tá afim de outra mulher, ele só pensa em trabalhar, enfim, né? Por quê? Porque a nossa chama masculina se distrai mais com a Matrix. Então, com a gente, eles têm um certo controle emocional, né? E com a Matrix, eles ficam o quê? Eles agem como bobos, né? Eles ficam sendo dominados ali, manipulados pela Matrix. Só que cabe a nós, que vamos nos conectando com o Eu Sou, ver, avaliar, interpretar, intuir, canalizar, meditar, fazer tudo que tem que ser feito para acordar a nossa chama masculina de vez, né? Então, com as outras pessoas, gente, com esposa, com outras mulheres, com a Matrix em geral, a nossa chama fica que nem bobo mesmo. Eles fazem o que a Matrix pede, eles correm para comprar as coisas que as pessoas pedem, né? Eles ficam ali para você trabalhar, para você pagar a conta, para você levar o filho na escola, eles vão vivendo. É só a Matrix, eles não olham para a dinâmica igual a gente olha. Então, mesmo que a nossa chama masculina seja espiritualizada, eles não são acordados para a dinâmica. Quem faz esse papel somos nós, né? Então, eles estão, mesmo até chama masculina que trabalha para a espiritualidade. Então, tem chama masculina que medita, tem chama masculina que faz terapias holísticas, tem, né? E o que acontece? Eles estão dormindo para a dinâmica. Então, não é porque que eles sabem, né, da fraternidade branca, dos 7 raios cósmicos, não é porque eles sabem de alinhamento de chakras, não é porque eles sabem dos elementos que é importante estar alinhados em nós, né? Terra, fogo, água, ar e éter, né? 5. Não é por isso que eles estão ligados, trabalhando para a dinâmica com a gente. Não, eles não ficam ali. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer para me acordar, para acordar minha chama feminina. O que eu faço? O que faz? Deixa eu lembrar das vidas passadas. Deixa eu perguntar para a espiritualidade, porque é ela que eu amo, porque é ela que eu tenho que ficar, porque ela... Não, eles não ficam assim.
Deixa eu limpar aqui meu campo eletromagnético do que aconteceu no nosso passado. Qual que é o fractal que está vindo em mim para eu tirar, limpar, ressignificar, transmutar para trazer a minha chama feminina? Não, eles não vivem desse jeito, né? E aí a gente tem a impressão que eles não estão nem aí. Não, eles nos amam também, e muito. Só que eles ficam mais frios, eles têm mais esse... Eles se controlam mais emocionalmente, mas eles fogem de nós porque justamente perdeu o controle, porque o amor é muito grande que eles têm por nós. Então, eles têm medo, né? Eles sentem a chama feminina sentindo raiva do passado dela. E aí, eles fogem disso. Eles não querem ficar vendo a chama feminina sentir raiva do passado, mas a feminina está no inconsciente ainda. E só que o tempo é que, porque é um processo, a dinâmica a gente não resolve assim, de uma hora para outra, do dia para a noite. Conforme a chama feminina vai avançando, vai subindo a sua frequência, vai se conectando com o eu sou, vendo quais são as mensagens que o universo manda para ela, a chama masculina vai acordando. Agora, a chama feminina, ela se conecta com o universo. Qual é a mensagem que vem? Os números, as sincronicidades, eles também veem, só que eles não ligam com a dinâmica, né? Então eles reagem diferente de nós. Nós, o DF, né, é que se conecta com a espiritualidade. O DM, ele, conforme a chama feminina mostra para eles a dinâmica, eles vão olhando para a dinâmica. Eles vão acordando porque nós estamos fazendo todo o processo espiritual e também compartilhando com eles sobre a dinâmica. É importante não ficar só na mensagens, né, na conversa superficial com a chama, ou a gente viver na Matrix e que tem que deixar realmente a Matrix alinhada, mas não vivenciar a Matrix, né? E a gente só medita e a gente só faz técnicas quânticas. Mas também precisa fazer o quê? Mandar mensagem para eles, perguntar para a espiritualidade o que eu devo falar agora, qual é o próximo passo, mas mostrar a dinâmica. Não podemos falar sobre a dinâmica com medo. Quando começa com medo, faz parte, a gente não começa assim, a gente fica um pouco, o que ele vai pensar? Vai achar que eu sou louca? Não vai achar. Mas mesmo que você pense isso, tem que fazer mesmo assim. E não ficar, quando ele acordar, eu falo para ele da dinâmica. Não, nós, chamas femininas, é que acordamos eles. Então a gente tem que falar, não é só falar que a gente é chama gêmea. Também tem que falar, saber quando falar e como falar. Não jogar assim na mensagem, nós somos chama gêmeas. Não, é na hora que você está conversando, dialogando com ele, interagindo com ele. E aí você vai avançando, a chama feminina vai avançando e mostrando para ele o que é viver uma dinâmica chama gêmeas, o que estamos vivendo, mesmo que ele não responda. Então a gente não pode ficar naquela expectativa, será que assustou? Eu vou falar, não vou falar mais, ele não gostou. Não, você tem que ir num contínuo, sabe? E não assim, eu falei, não respondeu, então eu não mando mais. Não, eu mando... Que horas que eu mando? Já estou pensando aqui a próxima mensagem. Assim, não tem como a gente colocar um ponto final. A gente precisa subir a nossa chama. Conforme vocês vão vendo o desenrolar da dinâmica, que vocês vão conseguindo aumentar sobre as explicações para eles sobre a dinâmica, vocês vão vendo que eles gostam. Mas primeiro precisa plantar, mostrar para eles o que é a dinâmica. E não esperar que eles vão procurar um vídeo sobre isso. Eu estou em dinâmica com ela, deixa eu ver o que é chama gêmea, deixa eu procurar. Eles não vão fazer isso. Eles vão sim acolher o que nós mostramos para eles. Eles vão nos ouvir. Então aí vocês vão sentir na hora certa. Eu vou mandar um vídeo sobre física quântica. Vou mandar um vídeo da Bia para eles, da Beatriz Barbie, no meu perfil. Aí vocês vão mandando.
uma vez ou outra, não pressionando. Olha, amor, tem que olhar, veja o que estamos vivendo. Não com essa pressão, não forçando. Aí a vibração de vocês vão mudando. Vai mudando, vocês vão mandar assim. Se viu, viu. Se não viu, tudo bem. Mas você vai mandar com alegria, mas não na expectativa de que ele tem que assistir. Não. Vocês vão soltando essa expectativa e a hora que a chama estiver mais preparada, ela vai assistir, ela vai querer saber, ela vai até perguntar o que a gente está vivendo, o que está acontecendo com a gente. Se vocês ainda não viram, eles perguntam, mas primeiro vocês têm que plantar, né? E a chama feminina, mesmo que a chama feminina seja mais racional, mais lógica, né, mais fria, é ela que trabalha para a dinâmica. Porque o que diferencia quem é chama feminina, quem é chama masculina, são os comportamentos. Então, quem despertou para a dinâmica, quem sentiu que está vivendo dentro dele, que sempre teve com a chama masculina, né, com a contraparte, quem reconheceu, quem vai buscar esses conteúdos sobre chama gêmea é a chama feminina. Então, mesmo sendo homem, é um divino feminino. Então, é essa pessoa que trabalha para a dinâmica. E mesmo que a chama feminina seja mais fria, porque tem muitas chamas femininas que são mais lógicas, mais racionais e também foge. Muitas vezes a chama feminina também foge. E aí às vezes ela pensa que é porque ela chama masculina, eu sou DM, aí eu descobri que eu sou DM. Mas ela tá ali na live, ela tá ali fazendo comentários nos vídeos, não é DM. O DM não faz isso. O DM não fala, é isso mesmo, porque minha chama feminina. Não. Mesmo que ela pense, eu sou DM. Não é. Não é porque o DM não tem interesse em buscar as lives, os vídeos, assim, por livre e espontânea vontade, sem a chama feminina, ir lá e mostrar, amor, esse aqui, veja, sem você plantar. Ele não entra na live assim para comentar. Eu sou o DM. Muitas chamas femininas pensam que são DM, mas não são. E por quê? Porque ela pensa assim, porque ela foge. Tem muitas chamas femininas que também fogem, ou passam um período e depois começa a voltar para a dinâmica, não dá para fugir, começa a se conectar de novo. Por quê? Porque é um jogo de puxa e empurra, né? Você tenta fugir, daqui a pouco tá te puxando. Vem pelo sonho, né? A chama masculina procura, ou você tenta se relacionar com outra pessoa, não dá certo, aquela pessoa sai da sua vida rapidamente. Por quê? Porque você fica ali pensando na chama masculina. Por que pensa? Não é por obsessão, é pela própria conexão, porque a gente não tem como não pensar, não sentir a nossa chama masculina. Entende? Então, mesmo a chama feminina, tendo comportamentos mais lógicos, mais racionais, é ela que despertou para a dinâmica, é ela que se sentiu dentro dele, sentiu que sempre esteve com ele, se reconheceu, lembrou, né? E vive fenômenos. E ela começa a relacionar a dinâmica, os acontecimentos com a dinâmica. Olha, eu fui em tal lugar, aconteceu tal coisa. Olha, porque eu estou em dinâmica. Olha, no sonho aconteceu tal coisa. Começa a relacionar. A chama masculina não faz isso. Entende? Então, a feminina, mesmo quando foge, mesmo quando ela é um pouco mais fria, mesmo quando ela está ali, não quero saber, ela está só acumulando mais problemas, mais karmas na dinâmica, né? O que é karmas? É a lei da causalidade, causa e efeito. Mas ela não deixa de vivenciar a dinâmica. Ela não quebra essa conexão, mesmo quando ela está criticando a chama masculina, né? É ela que trabalha para a dinâmica, mas ela ainda não acordou que não vai resolver criticar a chama masculina. Muito pelo contrário.
Ela tá o quê? Ela tá no desamor. Ela não tá se amando. Quando ela tá ainda achando que a chama masculina é outra pessoa. E não é. É ela mesma, no outro corpo. Então não tem como a gente resolver a dinâmica, gente, sem se basear na chama masculina. Olhar o que eu tenho que fazer. Ele vai me trazendo. Ainda não limpei isso. O que eu preciso fazer para limpar essa memória dele? Porque a chama masculina manifesta os fractais da chama feminina. Os nossos outros eus é manifestado na chama masculina. Então ele vem e mostra pra gente. Mesmo que a gente não tenha essa lucidez, eu não me lembro, eu fui assim. Sim, se ele está mostrando esse comportamento é porque a gente foi assim. E às vezes é do presente também, mas a gente consegue diferenciar. A gente consegue diferenciar se é de agora ou se é de antes, né? Pela nossa chama masculina. Então a gente vai vendo que, bom, agora eu não estou mais assim como ele está falando. Então é do passado. E até ele mesmo, a chama masculina mesmo, mostra que é do passado. Ele fala palavras no passado. Mas é tudo, gente, de forma subliminar. Nem a chama masculina nem tem noção de que eles estão manifestando os nossos eus passados, nossos egos do passado, os nossos fractais. Eles não têm essa noção. Olha, por que eu falei isso? Ele não fica se questionando. Ele não fica, nossa, por que eu falei isso? Nossa, mas ela não é assim. De onde veio isso? Não, nós que interpretamos. Ah, isso aqui, eu fui assim, ainda não limpei tudo. Ele ainda está me trazendo isso porque ainda não foi feita essa mudança vibracional completa. Preciso mudar mais. Preciso subir mais. Depois de um tempo, a nossa chama masculina vem e a gente vai trazendo o quê? Aí a gente vai fazendo o quê? Curando junto com eles. Não precisa fazer toda a cura em separação. Aliás, não tem como fazer isso. Por que não tem? Porque a gente sente esse vazio, mas não é um vazio de apego, de dependência. É diferente de quem está casado, ele tá vivendo uma dinâmica e continua com o marido. Aí sim, está na dependência emocional e financeira do marido. Ou mãe, pai. Não, com a nossa chama não é dependência. A gente sente a conexão. Então, não tem como a gente se limpar totalmente com a chama longe. Ele precisa vir, a gente vai trazendo até a gente fazer as curas junto com eles. E o que é importante também, gente? A gente escuta muito assim, o feminino, né, que é a polaridade feminina, tem que ser magnética. Ela é um imã. Ela tem que ficar no magnetismo. Claro que isso também, a gente tem sim que olhar o que é o feminino. É olhar para dentro, olhar qual que é a minha emoção. E não só da dinâmica, tá? Mas em relação ao nosso dia a dia. Eu estou pagando as minhas contas em dia e de preferência com antecedência? Eu estou tratando bem o porteiro, o vendedor, as pessoas que eu encontro? Eu sou agradável no meu dia a dia ou eu estou assim? Que a nossa postura, lei da vibração, tudo está falando. Eu soltei a Matrix ou eu estou achando que eu tenho que soltar a chama? Como que eu vou soltar a chama, né? Eu soltei a Matrix no sentido, eu já entendi a Matrix. Eu vou ser o quê? Eu vou estar no meu respeito, na minha educação, na compaixão, né? Mas eu não vou entrar na energia da Matrix. Que a Matrix faz o quê? Joga o medo. Aí a gente fica, é mesmo, porque sempre foi assim, não. Eu vou vendo isso, gente. Vocês verem isso. Quantas coisas que a Matrix, sei lá, pessoas que trabalham para os empregos, né, materiais, tradicionais da Matrix, elas estão acostumadas a jogar medo, porque é assim, assado, não, porque sempre foi assim. E aí a gente não pode abaixar a nossa frequência. Não, eu consigo. Não, eu faço diferente.
Não criticando, mas você vai sentindo que você já sobe a frequência e não entra mais nessa energia da Matrix. Gente, dá tão certo. Nossa, porque é caro. Não, sai dessa história que é caro. Eu consigo, eu ganho bastante. Eu cocrio, eu manifesto. Entende? Então, isso você tá assim. Ou você ainda tá com aquele medo. Ai, porque o corretor, porque o seguro, porque não sei quem, porque é PVA, é IPTU. Não deixa te reprimir. Então, a gente tem que estar assim, né? De forma plena, não deixando ninguém colocar mais medo em nós. Né? Você fazendo assim, a sua chama está sentindo que você mudou. Porque a nossa mudança vibracional não é só na dinâmica, é em tudo. Em tudo. E aí você tá o quê? No seu sagrado feminino? Você tá olhando para dentro, como eu tô tratando as pessoas, como que eu tô interpretando as pessoas. Eu tô brigando ainda? Eu tô criticando? Né? Então esse olhar para dentro é do feminino. O masculino olha para fora, sim. Mas espera aí que eu vou chegar lá. O feminino também envolve a natureza, né? Envolve a mãe terra, né? É o todo espiritual. Também envolve as vestimentas nossas. É importante sim a gente usar mais saias, né? Passar uma maquiagem leve, nada exagerado, porque tudo que é exagerado já tá indo o quê? Para o outro lado, né? Então, a gente é o quê? É fé, o divino feminino. É fé, é confiança, é espiritualidade, é natureza, é vestimentas mais femininas, é se acolher, é ser agradável, sim, né? E é absorção, né? É o interior. O masculino olha para fora. O masculino é o quê? Ele é a matrix mesmo, é masculina, né? E agora vai estar perdendo isso, né? Até o planeta está deixando de ser só masculino. Agora está vindo feminino no nosso planeta, com a transição planetária. E o masculino, ele é matéria, né? É materialização, concretização, penetração, né? E acontece uma coisa, na nossa dinâmica, não basta apenas a gente se magnetizar no feminino. Ah, eu sou um imã, eu trago a minha chama, porque eu tô magnética. Não basta, como muitas falam. Não, por quê? Porque a gente tem que entender da causa e efeito, da lei universal. A gente foi dividida em dois corpos, né? Quando a gente encontrou a nossa chama masculina, quem que perde o livre-arbítrio nessa hora? Ao olhar, ao se conectar, ao reconhecer, ao se reconhecer no outro corpo. Os dois perdem o livre-arbítrio? Não. Né? Se os dois perdessem o livre-arbítrio, chama feminina, chama masculina, aí sim, a chama feminina e a chama masculina trabalham para essa dinâmica. Então, não basta a gente só magnetizar no feminino. Sou magnética, eu me visto feminina, eu sou agradável, eu medito, faço as técnicas quânticas, beleza, tudo isso está no feminino. Eu vou para a natureza, tem que ir, né? A terra, o pé na terra, na areia, na grama, abraça a árvore, tudo isso é importante, né? Se conecta com o eu sou, com a espiritualidade, sim, tudo isso precisa. Mas a parte do para fora, que é a lei da ação, a feminina também vai ter que fazer isso. Por quê? Porque a gente vai para o divino feminino, vai através do seu masculino, porque tanto o divino feminino quanto o divino masculino tem as duas polaridades, yin e yang. Então, na hora que a gente vai fazer a ação, a gente está indo para o nosso masculino. E por que precisa? Porque nós é que causamos no nosso masculino os erros, os traumas, os karmas na nossa chama masculina.
Entende? Por isso que não dá pra gente ficar só no om, não dá. Precisa colocar mantra, frequências, fazer essa mesa quântica Metatronos, fazer limpezas de vidas passadas. Sim, que a nossa chama masculina não vai fazer isso. Né? Por quê? A hora que a gente encontra ele, gente, quem perde o livre-arbítrio de cara somos nós. É o divino feminino que perde. A gente não consegue mais viver outra vida, a gente não consegue mais cocriar o que o nosso ego quer. Até ali sim, né? Tudo que a gente vivia antes da dinâmica, o nosso ego, a gente cocriava e manifestava pelo nosso ego. Aí a gente casou em relacionamentos kármicos, com pessoas kármicas. Por quê? Porque a gente estava no ego, nas feridas emocionais. Então a gente atraiu, né, como um imã, relacionamentos kármicos que a gente tinha que aprender com aquele relacionamento e encerrar, fechar o ciclo de relacionamento kármico, né? Com a chama masculina, com a nossa chama na dinâmica, a dinâmica também é karma, mas não é um karma igual foi com o marido, que você acorda, você começa a subir, o seu marido nunca vai te acompanhar, tem que encerrar. Você termina, você finaliza. Com a chama masculina você não finaliza. Você tem que consertar o que você fez. Então você tem que olhar para ele, não tem fim. Se ele não resolver até mês que vem, eu paro por aqui. Não tem esse diálogo. Essa narrativa não existe na nossa dinâmica. Isso é uma ilusão. Por quê? Porque nós somos a mesma alma, né? Então, com qualquer outra pessoa a gente encerra. E até a família de origem também, uma hora ou outra vai encerrar. Por quê? Porque não é a mesma alma. Então, tudo é temporário. Filhos, pais, emprego, moradia, né? Tudo. Agora, nós, com a chama masculina, não é temporário, é eterno. Por isso que não tem fim. Por isso que não acaba o emaranhamento quântico, não acaba. Por isso que tem que olhar para isso e consertar. Então, quando a gente quer fugir, a gente está indo o quê? Para o masculino tirano ou para as feridas, né? Rejeição ou abandono, não é? Então, a gente tem que ir curando isso, curando. E a lei da ação é muito importante a chama feminina fazer. O que é a lei da ação? A lei da ação é você fazer um movimento externo, que aí ele fala assim, mas isso é coisa da chama, não é coisa do sagrado feminino. Só que nós estamos vivendo uma dinâmica. Então nessa hora tem que ir para o seu masculino, porque foi o seu masculino que causou os traumas na chama masculina. Então você indo para o masculino que você vai conseguir fazer a ação de mandar mensagem para ele, de marcar encontro, que é o fora. Por que não dá para você esperar o masculino fazer? Porque não é ele que causou. Então, se você esperar a sua chama masculina fazer e você não fazer, o que vai acontecer? Nada. Não vai sair dali. Vai ficar na mesma. Nada vai acontecer. Ou ele vai continuar vivendo a Matrix e você não consegue nem viver a Matrix. Você fica no meio. Nem se resolve com a chama e nem vive mais a Matrix. Ou seja, você não consegue mais se relacionar com outra pessoa. Você não consegue mais trabalhar em empregos materiais, tradicionais. Você consegue por um tempo, daqui a pouco começa a desmoronar, não é? Começa a ter ali que você vai vendo o chefe que começa a falar as coisas que não tem nada a ver, colega de trabalho. Começa a acontecer muitas coisas ali que é para você acordar, você cai em dinâmica, cai fora. Você tem que viver o espiritual e não ficar o dia inteiro trabalhando num trabalho material e aí depois eu vou pensar na minha dinâmica. Não dá. A gente tem que estar concentrado nessa dinâmica.
Se a gente perde tempo com material, só pensando em trabalhar de, sei lá, recepcionista, advogada, engenheira, psicóloga, você não está envolvida o suficiente, você tem que se entregar para essa dinâmica. Tem que fazer o que está ressoando com a dinâmica, que só pode ser a área espiritual, né? Então essa lei da ação é necessária colocar. Nós, as chamas femininas, é que fazemos. Então tem muita confusão em relação a isso. Ah, mas o feminino magnetiza. Claro! Só que é suficiente? Não. Nós estamos também na terceira dimensão. Isso também estamos em transição, né? Mas isso também é um dos motivos para a gente fazer. Tem que mostrar para ele a dinâmica, mandar uma mensagem, ir onde ele está. Porque a densidade dessa terceira dimensão é muito densa, muito pesada. Então faz puxar muito para baixo. Então a família, o trabalho da nossa chama masculina vai fazendo isso aqui com eles. E como eles se distraem mais, mesmo nos amando, eles ficam ali. Se a chama feminina não estiver ali, ó, puxa, 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 sobe, sobe, tanto a frequência quanto todos os trabalhos. A chama, se ela não fizer isso, ele não vem. Ele fica descendo se elas descem. E aí não tem como resolver. Então essa lei da ação que é fora precisa também ser feito. Entende? É bem diferente de ficar só no magnetismo como um imã, porque a gente não encontrou eles em dimensões superiores, a gente encontrou na terceira. Então eles não vêm simplesmente, vêm e está tudo resolvido. Não. Mesmo quando eles mandam mensagem, pronto, agora eu entrego para ele, agora ele continua. Não, não. Sempre é nós, divinos femininos, sempre somos nós que damos essa continuidade. A hora que ele manda é porque você está trabalhando essa dinâmica de diversas formas. E não basta só uma vez, e você vai continuar e continuar e continuar muito, gente, muito. Tem assim que trabalhar arduamente para essa dinâmica, para você manifestar a união neles. Eles manifestam a união. A gente cocria, pensa, sente, faz todos os movimentos, mensagem, meditação, técnicas quânticas, conversa com a espiritualidade, telepatia, vai para a natureza, a gente vai fazendo um monte de coisa. E aí ele vai manifestando. E eles vêm, manda mensagem, vai no encontro. E não tem várias vezes que marca encontro e ele não vai? Aí você vai descobrindo dentro de você o porquê. Por que que não foi? Por que que bloqueou? Tem que ir descobrindo tudo. Cada um bloqueia por um motivo. Então eles não vão falar o porquê, mas você vai perceber pelo que ele falou, pelo que o universo te mandou de resposta. Qual foi o acontecimento, o que você estava falando para ele, ou o que vocês estavam vivendo naquele momento que ele bloqueou. Tudo isso é a gente que vai descobrindo. E a gente vai fazendo esse movimento para mudar o efeito na nossa chama masculina. Agora, a lei da ação também tem que incorporar na chama feminina. Não, eles não vão fazer essa ação como um relacionamento comum. Então, muita gente ainda confunde que eles vão falar, amor, voltei, que nem um ex-namorado que você volta pro ex-namorado, sabe? Voltamos, voltamos. Ele me procurou, ele me chamou para sair, ele falou que veio morar aqui, ele me chamou pro restaurante, só ele que manda a mensagem, aí depois eu que mando. Não, isso aí tudo é relacionamento comum e muitas vezes é relacionamento kármico, né? E até, às vezes, com uma alma gêmea. A alma gêmea vai se comportar também diferente. Não vai se comportar como a chama. Né? A chama é a mesma alma. Ele é o nosso espelho completo. Mais fidedigno que tem. E também gente, a nossa chama masculina também é o lugar mais seguro. Então a gente não pode ter esse medo de, vou mandar mensagem,
O que ele vai pensar? Vai soltando isso. Tem que mandar mensagem. Eu estou em dinâmica, não há quem me tire dessa dinâmica. Não há. O que há é como resolver. Como que eu saio no sentido de resolver a dinâmica. O que eu faço agora? Qual é a ação? Qual é o movimento interno? Qual é o movimento externo? As duas coisas têm que estar juntas. Juntas, andando com a divina feminina para resolver no divino masculino. Então não dá para ficar só ali. Pode ver, você fica só ali no magnetismo. Se você procura, ele foge. Mesmo quando a gente faz algum movimento que desagrade a nossa chama masculina, primeiro você vai se conectar qual é o movimento que tem que fazer. Mas se você faz um movimento que ele reage mal, tem que passar por isso também. Ainda estava numa outra vibração. Dá aquela dor, né? Vocês já passaram? Você fala, não devia ter feito. Aí bate aquele arrependimento. Daqui a pouco você vai vendo, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Se eu não tivesse feito, não tinha avançado a dinâmica. Vocês já passaram por isso? Então tipo, não devia ter feito isso. Ele vai achar que eu tô cobrando. Aí você vai vendo no processo, no decorrer, que foi a melhor coisa que você fez. Se você não passa por esse momento, não dá para pular daqui para cá. Precisa passar por esse momento desagradável para ir para outra fase da dinâmica. Então, mesmo quando eles falam, segue seu caminho, que é o que acontece muito. Eu já decidi o que eu quero da minha vida. Não me procure mais, né? Cada um fala de uma forma, muitas coisas é parecida, né? E aí você acredita no ego? Não, você tem que estar o quê? É o ego dele, é o ego. Claro que a gente muitas vezes fica triste, mas quanto mais a gente faz limpezas em nós, mais a gente já muda rapidinho essa vibração. Fala, opa, peraí, é o ego dele, eu não vou acreditar no ego dele. Que é o quê? É o medo. É o medo, eles se sentem inferiores a nós. E aí você vai mostrando que não precisa ter medo, não só falando, mas em atitudes, em comportamentos e vibração. A vibração é que vai provando para ele, né, que ele não precisa ter medo de mim. Ele não precisa ter medo de vocês, que eu sou o melhor para ele. É assim que a gente tem que mostrar. Nós somos o melhor para a nossa chama masculina. Então, naquele momento que ele está misturado, o amor com todos os traumas que a gente causou, são sombras, são dores. Eles não querem permanecer naquilo. Eles querem que a gente limpe essas dores que eles estão sentindo, essas sombras, essas fugas que eles fazem. Só que eles não vão falar, limpa, amor, faz, é você que tem que fazer, não sou eu. Eles não vão falar desse jeito para nós. Nós é que vamos captando pela espiritualidade e muitas coisas pelo que ele mostra. Só que eles mostram, gente, de forma subliminar. Então tem que saber interpretar o que está por trás. Por que ele não foi no encontro? Por que agora ele veio? Por que ele veio? Olha que legal, aconteceu tal coisa. Olha, eu fiz tal meditação, eu fiz tal declaração, decretos na mesa, ele veio. Olha, quando eu tinha feito tal coisa, não veio, agora veio. Então a gente vai ligando os porquês para ir avançando. E mesmo assim, gente, a gente não vai entender tudo, sabe? E nem precisa, sabe? A gente vai pegando o jeito dessa dinâmica, vai soltando o que não serve, que é os medos, o medo de avançar, o medo de como a chama vai reagir. Você vai soltando isso, você vai tendo mais coragem para falar, fazer movimentos em direção a ele. E sem aquela expectativa, eu falei para ele vir, ele não veio, aí fica ali. Não, você vai saindo dessa frequência. Você não vai mais se entregar para o ego. Você manda e continua a sua vida. Chega a hora que você fala, nossa, já faz tempo que eu mandei mensagem, deixa eu mandar outra. Porque você já está confiante que vai resolver. Então você nem bota pressão, mas você também não pode
deixar de mostrar para ele, eu tô aqui, amor, eu tô aqui. Então você precisa se manter presente na sua chama, na vida da sua chama masculina. Precisa se manter presente. Mas você não pode ser mais uma que reage igual a Matrix reage, brigando, criticando, insistindo, cobrando. Não. Você tem que mostrar, eu sou diferente, amor. Eu sou melhor para você. Então você tem que ir provando isso. Você fala e prova, fala e prova. É dessa forma. Então não basta, gente, só porque a gente é o divino feminino, a polaridade feminina, é que vamos só ficar se magnetizando para a chama vir. Não, precisa fazer um movimento fora. Por quê? Por causa da terceira dimensão, também porque fomos nós que causamos. Então nós é que temos que mudar esse efeito da nossa chama masculina. E eles não perderam o livre-arbítrio de cara igual a gente. A nossa chama masculina só perde o livre-arbítrio desde que nós estejamos trabalhando para essa dinâmica. Se a gente não trabalha para a dinâmica, a nossa chama masculina não perde o livre-arbítrio. Não perde, eles continuam vivendo a roda de Sansara, que é como todo mundo vive. Entendeu? É como a maioria ainda está na roda de Sansara, porque não acordou, que a maioria não se questiona, o que eu estou fazendo aqui? Tá bom esse trabalho? Tá bom esse casamento? Tá bom esse relacionamento? Então eles vão vivendo o quê? No automático. Então a nossa chama masculina vive igual a Matrix vive, porque eles estão na Matrix, é nós que tiramos eles da Matrix, que é a roda de Sansara, que é a terceira dimensão pesada. Agora, se a gente não faz isso, gente, eles ficam assim até a morte. Se a gente não faz essa lei da ação, além de todo o magnetismo feminino e tal, se a gente não faz a lei da ação, eles ficam no casamento até o túmulo. Daí não encerra. Então não é que eles estão ali por amor à esposa. Não, eles estão ali para se aliviar, para se distrair, para dizer que tem alguém, para mostrar para a Matrix, para a sociedade, para chefe, para amigo, não sei quem. Igual a gente fazia antes, igual muitos fazem ainda. Mas tá por amor? Não. E é realmente um grande problema pessoas estarem em relacionamentos sem amor. Isso para todos. É sim um grande problema. A gente não pode estar se relacionando, até quem está na Matrix, só porque eu casei, eu tenho que continuar casada porque eu falei pro padre, pro pastor, para quem for, que até que a morte nos separe. Não, isso são crenças religiosas que nos foram colocadas. Então nem a Matrix, elas não podem ficar só porque não está em dinâmica. Não, todo ser humano tem que acordar, tem que despertar, tem que mudar o comportamento para manifestar vida nova. Porque agindo igual, vai ter resultados iguais. Para a gente ter resultados diferentes, nós vamos ter que fazer diferente, ter outras atitudes para avançar na vida, para termos resultados positivos, que é impactar o nosso ego, confrontar o nosso ego. Então todos não podem estar ali porque porque é assim mesmo, fazer o quê? Paciência, né? E mesmo no ego, tenho medo, então deixa para lá, tô com vergonha e foge. Isso tudo é pensamento pequeno, pensamento de terceira dimensão, que todos são obrigados a acordar e olhar. Todo mundo tem uma missão espiritual. Não pode mais viver desse jeito, no automático, principalmente no ano que nós estamos, né? Em 2025, no meio de 2025, com tantas coisas acontecendo, com o planeta fazendo uma transição enorme. E tudo que é transição é o quê? Dá desgaste, tem a tempestade para depois vir a bonança, mas realmente toda mudança, né,
faz uma bagunça para depois ir se ajustando, né? Então imagina a gente que já recebeu esse chamado espiritual assim que a nossa chama masculina entrou na nossa vida. Então nós somos sim obrigados a entender da dinâmica, saber o que fazer com essa dinâmica, saber das leis universais, das 7 leis herméticas, como que funciona, como colocar essas leis na nossa dinâmica. Então eu falei lei por lei nas lives que estão no YouTube, uma por uma. E também das 5 feridas emocionais. É muito importante entender, gente, das leis universais, das 7 leis principais e das 5 feridas emocionais que a gente carrega. Todos nós carregamos uma ou outra ou as 5, né? Então, com as feridas não tem avanço, tem que ir curando, mudando a vibração. Aí você vai colocando, olha, eu tenho tal ferida. Se eu continuar assim, minha dinâmica não avança. E aí você olha a lei hermética, principalmente a lei de causa e efeito, causalidade, a lei de correspondência, o que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo, né? A lei do ritmo e a lei da vibração são as leis muito importantes. E aí você vai vendo a lei da polaridade, gente, na nossa dinâmica, né? Embora tanto a chama feminina quanto a masculina, os dois têm as 2 polaridades. Mas na dinâmica, nós somos a polaridade feminina e eles a polaridade masculina. Então, entender isso é extremamente importante para saber sobre a lei da vibração, sobre a lei da causalidade. Então, como que estão os astros? Tudo é energia, né? Então, o que você vibra? Qual é a mensagem que você manda para o seu divino masculino? Tem que estar o quê? Muito atenta. Por quê? Porque a gente não manda só luz para eles. A gente manda sombras também. Agora, conforme a gente vai avançando na dinâmica, a gente vai diminuindo essas sombras, né? Porque a escuridão é a falta de luz. E o que é luz? É informação. Quanto mais informação a gente tem das feridas, das leis herméticas, da dinâmica, como que realmente funciona o universo, mais a gente avança na dinâmica, mais a sua chama masculina vem para você. Então, como que a gente sabe que está avançando? A sua chama masculina está se aproximando mais. Então, não tem avanço na dinâmica se a sua chama masculina não está se aproximando de você. Então, você está vendo o que você tem que fazer no feminino e o que você tem que fazer no masculino. Outra coisa importante, muitas chamas femininas se sentem sobrecarregadas por causa disso que eu estou falando. Mas tudo eu que tenho que fazer, mas só eu que faço, e ele não faz nada. A hora que você entende das leis herméticas, de como funciona e de como funciona a dinâmica dentro dessas leis herméticas, você não vai mais se sentir assim, porque isso é vibração de vítima. Enquanto a gente vibra na vitimização, a dinâmica não avança. Por quê? Porque a hora que você entende que você que causou, você vai pegar o quê? A responsabilidade para você. É pegar esse poder, pessoal. Eu que causei, então eu vou mudar a causa. Eu quero um novo efeito na minha chama masculina. Então a gente tem que se responsabilizar, se autorresponsabilizar. Então não é esperar ele fazer igual como eu falei, um namorado. Voltei, vamos fazer tal coisa, pode deixar que eu penso isso, eu faço aquilo. Não, eles não vão agir assim. Você precisa plantar muito, porque é você que causou. Então você vai ter que tirar aquela erva daninha. Você tem que plantar o que você quer que germine. Entende? Então a hora que você entende, você não, que você causou, você não vai ficar assim, mas ele não está fazendo nada. Nem vem mais esse pensamento. Vem assim, bom, se não, você vai virar sempre para você. Bom, se ele não fez isso, então é porque eu tenho que fazer diferente. Então eu vou ter que mudar o que eu falei.
Ou então vou fazer diferente aqui, isso aqui tá legal. Sempre assim, você vai observando o que você tá vibrando, falando, pensando, sentindo, escrevendo. Entende? Sempre assim, sempre pra você, pra você. Eu tô muito masculina, eu tô muito fechada, eu preciso me abrir mais, eu preciso sair desse medo. Eu vou fazer a mesa, vou fazer meditação, assim. Você vai sempre se responsabilizando e verificando o que é para fazer, né? Como que eu tô lidando com a Matrix? Eu tô ali com medo da Matrix? Não, eu vou acabar a roda de Sansara e não pertencer mais à roda de Sansara. Senão eu não saio, senão minha chama também não sai, né? Senão minha chama continua casada, senão minha chama continua com outras, né? Eu é que cocrio e a minha chama masculina é que manifesta. Então, como é importante entender a lei da correspondência, a lei da vibração, né? Eu que cocrio e ele que manifesta. Agora, se eu fico ali cocriando uma alma gêmea, a polaridade feminina fica cocriando uma alma gêmea. Quem vai manifestar é a polaridade masculina, que é a nossa chama masculina. Eles são a parte material. Então, eles é que vão manifestar uma alma gêmea com outra, não com a gente. Então, eles vão... entendi. Eles receberam nossa mensagem, né? Pelo pensamento, pelo sentimento nosso, e eles vão lá e manifestam uma alma gêmea com outra pessoa, né? Então, não tem como a gente procurar atalhos na dinâmica. Eu fujo entrando em outro relacionamento achando que você vai se livrar da dinâmica. Não há desconexão, gente. Não há separação. Por isso que tem que olhar sempre para o espelho. Ele mostra como você está. Então, a chama feminina, que é a polaridade feminina, tem que fazer tanto a parte magnética, de olhar para dentro, como que está a sua vibração, o que você ainda está pensando, o que você está sentindo de cada situação do seu dia a dia, da sua dinâmica, da sua chama. E também ir para o masculino para poder resolver a dinâmica. Ir para o seu masculino porque você já tem um entendimento que é você que causou. É o seu masculino do passado que causou. E quem manifesta, quem mostra para você o que você causou é a chama masculina. Então você vai para o masculino e vai fazer a lei da ação. Movimentos através, em direção à sua chama masculina, marcando o encontro, mandando mensagens, falando sobre a dinâmica, mas não só sobre a dinâmica. Você vai tendo criatividade, a criatividade é o feminino. Vai aumentando sua criatividade para você fazer a parte masculina, que é mandar a mensagem. Então você vê como que está tudo conectado? Inclusive na lei da polaridade, das leis herméticas, eu falei muito isso. Quando você equilibra o feminino, você automaticamente fortalece o masculino. Quando tá com excesso de feminino, tá com falta de masculino. Quando tá com excesso de masculino, tá com falta de feminino. Então, conforme você vai equilibrando o feminino, você vai equilibrando o masculino automaticamente, sincronicamente. Né? Então, nós temos que usar, sim, essas duas polaridades que está no divino feminino para resolver a dinâmica, para trazer a chama masculina. Quanto mais ele vem, mais ele mostra para você. Você está avançando, amor. Você está conseguindo. Entende? Mesmo que ele não fale, mas essa é a mensagem que ele quer passar. Eu estou conseguindo me aproximar mais de você. Então você está no caminho certo. Essa é a mensagem. Agora, quando a chama masculina está muito distante da chama feminina, significa o quê? Ela está muito no masculino dela, na tirania. Aí ela não está nem fazendo a ação, que é o masculino curado, né? E nem se magnetizando no feminino. Aí ela está só no masculino, tá com excesso de masculino. Mas o masculino o quê? Machucado, ferido, tirano. Que é quando cobra a chama, quando reclama da chama, quando só quer ficar falando mal da chama para as amigas.
Tudo isso, gente, tem que sair dessa energia. Nem é mais pra gente ficar falando de dinâmica para outras pessoas, porque as outras pessoas têm muito ego, a gente tem que pensar nisso. Mesmo que as amigas gostem muito de nós, elas não estão vivendo isso. Elas não entendem, tem muito julgamento. E amigas, até na dinâmica, vai acabando. Vai acabando, né? A nossa chama masculina mesmo vai mostrando. Porque a gente não tem mais ressonância. Então, agora eu lembrei de quando eu estava... minha amiga está chamando para aniversário, mas eu estou em dinâmica, vou, não vou. Aí o que a gente faz? Vai para o lugar mais seguro. Chama masculina. Manda mensagem, amor, eu posso ir? Devo ir? Você quer que eu vá? Tudo bem de eu ir? Qualquer coisa assim. Aí não responde. Aí vou mandar de outra maneira. Então vocês vão ter... Opa, vou mandar. Amor, eu só vou ali. É na padaria. Eu já volto. Aí ele vem. Então, às vezes não dá de um jeito, dá de outro. Aí você vai aumentando a criatividade. Aí ele vem. Mas ele não vem assim... tóxico, bravo. Não. Ele vem demonstrar. Não. Não vá. Não fui. E não é assim, eu vou me submeter. Gente, nem vamos usar esse termo. A gente tem que entender que somos nós ali no corpo. Então, você vai ficar, então eu vou, porque ele não manda em mim. Não, como que a gente vai lidar assim com a dinâmica? Como que vai avançar? Ele não é outra pessoa. Quando você está num relacionamento comum, é diferente, é totalmente diferente. Então, muitas vezes, você tem dúvida, você vai para o lugar mais seguro, ele vai te mostrar. Porque você quer ficar criando mais problemas na sua dinâmica? O que envolve? Vai lá no aniversário? O que a sua chama pode ficar sentindo? Que você vai lá numa egrégora de conhecer outra pessoa. Então, você quer isso? Para você ter que limpar depois? Para depois você ter que olhar para aquilo e falar, por que eu estou vibrando ainda em... Não. Mesmo que você não tenha intenção, você está na dúvida, pergunta para ele. Se ele não vier, tudo bem, você vai se conectar. Mas muitas vezes ele vem mostrar, vou ou não vou, faço ou não faço. Entende? Tem hora que a gente não sabe. A nossa chama masculina sempre mostra. Se ele não vier falar, ele mostra de outra maneira. Você se conecta, entende? Você se conecta com o espiritual e você vê qual a resposta que vem. Então, de uma forma ou de outra, você vai descobrindo, desde que você já esteja mais elevada. Quando a gente está muito lá, a gente não consegue interpretar o que o universo quer nos falar. Entende? E aí tem coisas que você fala, eu vou fazer, não é preciso fazer isso, beleza, mas você avisa, você fala, você demonstra, você está entregue, você está rendida para ele, né? Porque você tem que entender quem é ele, sou eu. Eu quero resolver minha vida? Quero. A minha vida é essa dinâmica, gente. A nossa vida aqui na Terra depende dessa dinâmica. Tenta ir fazendo o que você quer no ego para você ver o que vai acontecer. Vai atrasar, acumular mais causa e efeito negativo, que você não quer, vai ter que limpar. Então, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Então não dá mais falar, tá vendo? Não quis que eu fosse, mas não veio me ver. Mas fugiu de novo. Não dá mais para pensar assim. Ainda não conseguiu totalmente, tá? Mais um pouco. Faz aqui, faz ali. Não, ele tá na minha. Gente, eles nos amam. Só que a gente tem que entender que não é só o amor nessa dinâmica, mas é o amor que impulsiona a gente a agir. É a motivação que a gente tem, que é o quê? Motivo da ação. Lei da ação. Né? E às vezes a lei da ação também é o quê? Não faça isso, faça aquilo. Né? Não é só, vou fazer qualquer coisa. O que eu tenho que fazer? Né? Então, às vezes também tem que dar o quê? Um passo para trás. Por exemplo, a divina feminina está casada e ela não tem onde morar. E ela precisa se separar, porque ela tem a chama, ela está numa dinâmica, não tem sentido marido.
vou usar marido, vou ficar na dependência emocional, financeira, então não consegue resolver a dinâmica, né? Mas só tem uma alternativa nesse exato momento, que é voltar para casa dos pais. Ai, mas eu não quero. Ai, eu não quero. Eu passei por isso também, só que foi um pouco antes da dinâmica. Mas eu passei também, não quero voltar. Dá uma sensação de fracasso, de desistência, de regredir na vida, não é? Mas aí eu já estava sentindo que eu ia entrar em dinâmica. No meu caso foi antes que eu separei, né? Mas quem está em dinâmica é a mesma coisa. Bom, eu não tenho outra alternativa. A minha única alternativa agora é ir voltar para casa dos pais, e aí eu vou achando um meio para eu ficar independente, para eu trabalhar com a espiritualidade e alugar um lugar para mim. Então não adianta ficar ali no casamento sem fazer nenhum movimento. Ah, eu casei, eu fico ali. Não, se a gente tiver que dar um passo para trás, a gente dá, e depois você vai dar 2 para frente. Mas você precisa movimentar, precisa fazer diferente. Então às vezes precisa fazer isso justamente para depois você andar, dar 2, 3, 4 passos para frente e dar resultado, gente. Se eu não passo por isso, eu ia ficar lá no casamento, aí a dinâmica ia entrar na minha vida, a chama ia entrar, aí eu teria que fazer mais um movimento ainda maior, que é sair do casamento dentro da dinâmica, porque senão a minha vida não ia andar mais. De ninguém anda. Mesmo quando a chama feminina está iludida. Não, mas eu casei, mas eu gosto desse marido. Não importa. Não importa. Mesmo que você ame esse marido, se você encontrou a sua chama masculina, você já não ama esse marido como você pensava. Senão a chama masculina não ia entrar na sua vida. Porque quem a gente ama mesmo é a nossa chama masculina. Você não consegue deixar de pensar nele. Então você vai ficar com o marido para quê? Dependências emocionais e financeiras, que é o quê? É a ferida do abandono. Então você vai espelhar a ferida do abandono para sua chama masculina. Aí quando você vai consertar? Quando você conseguir avançando. Se você permanece no casamento, ele permanece no casamento, ou em outras mulheres, outros relacionamentos, ou de forma de correspondência, não sempre é idêntico, né? De uma outra forma, se você está presa no casamento, ele vai ficar preso em outras situações. Mas como eles são muito corpo, eles entram em relacionamentos. Se eles não estão, eles entram. E aí quem que fez isso? A chama feminina. Sem querer. Mas é o inconsciente que vai manifestando na nossa chama masculina. Por isso que tem que estar nos observando o tempo todo. Né? Até uma de vocês falou assim esses dias: ai, minha chama tá casado e eu tô 10 anos sem ninguém. Então, porque não necessariamente é idêntico. Por isso que é a lei da correspondência. Às vezes você não está casada, às vezes você nem está namorando, mas você está vibrando em outra pessoa, você está desejando o ex-namorado, desejando a alma gêmea, ou você está dependente dos pais, ou você está morando com os pais. Também você está preso ali, está numa dependência. Então a sua chama masculina também vai ficando lá. Então não é sempre idêntico, entendeu? Muitas vezes é apenas correspondente, mas não idêntico. E às vezes é idêntico também. Então assim, o que não foi feito antes da nossa dinâmica começar, antes de encontrar a chama, vai ter que ser feito dentro da dinâmica. Eu tive que sair do trabalho anterior, já estava na dinâmica. O casamento foi encerrado antes, mas se não, teria que encerrar depois. Né? Mas eu não encerrei assim, pronto, eu encontrei minha chama, não foi assim de uma hora para outra. Eu ainda também pensava que pudesse arrumar outra pessoa e que estaria tudo resolvido. Como a gente pensava antes, foge aqui, foge ali, tudo resolve. Não, são as feridas. Por que você quer fugir? Por que quer ficar na ferida da rejeição? Né? No ego escapista, lembra?
Tem a live sobre isso. O ego sabotador, a máscara do ego escapista. Não dá para escapar da chama. Não dá, porque é você. É você no outro corpo. Então é olhar. O que envolve essa ferida aqui da rejeição? Envolve você querer fugir, você não está se sentindo merecedora. O que envolve a ferida do abandono? Dependências, vícios, dependências financeiras, emocionais, seja com marido, seja com família de origem. Então, por mais que você ame marido, mãe, pai, é um ciclo, gente, que terminou. Então, a chama feminina é que tem que ver tudo isso. Às vezes, a chama masculina fala, às vezes, ele demonstra de forma subliminar, às vezes, nem uma coisa nem outra, você vai vendo pela espiritualidade o que é para fazer aqui, agora, qual é o próximo passo, o que veio no seu sonho. Principalmente quando a gente faz a pergunta, antes de dormir, qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer para minha chama masculina vir ao meu encontro? Ou para minha chama masculina me desbloquear? E aí você sonha. Aí já veio a resposta. Aí você fica assim, ai, mas eu tenho que fazer isso? Ah, não dá. E aí você estagna de novo a dinâmica, acolhe. Você trabalha para a dinâmica, você está ali trabalhando com feminino e masculino. Veio isso? Vai ter que fazer esse movimento. E não mais achar que é ele que é o homem que vai fazer, não. Eu que causei. Eu vou pro meu masculino e resolvo. Entende? É desse jeito. Então não basta, gente, nós fazermos somente a parte do feminino. Não basta. Não basta se magnetizar e só meditar. E só fazer curas no sentido das mesas, do reiki. Que mais? Eu faço os oráculos, a leitura de oráculos. Faço também a mesa quântica Metatronos e a mesa de limpeza de vidas passadas, que é uma mesa de harmonização. O reiki, a cromoterapia, tudo isso precisa. Mas não é só. Você vai, essa mesa Metatronos, como eu também tenho uma live no YouTube que eu falei totalmente sobre essa mesa em detalhes, ela te dá coragem para você fazer essa ação no masculino, mandar mensagem, procurar a chama, tentar marcar encontro, confiar nesse encontro. Não foi, marca de novo, não foi, de novo, não foi, de novo, até conseguir. E não é, vou tentar mais uma vez, se ele não for, desisto. Não tem desistência, entende? Por isso que essa mesa traz muita coragem, traz muita intuição. Traz também, gente, a coragem para fechar ciclos. Sair do casamento, mudar de emprego, sair da casa que mora, sair da cidade que mora. E tem gente que tem que sair do país que mora, sim. Então, essa mesa vai te trazendo tantas coisas que você fala, eu tenho que fazer. Se você não faz, você se estagna. Veio no sonho que você tem que mudar de cidade. Ah não, como que eu vou deixar minha mãe, meu pai, porque não sei o que, meu filho, não sei quem. E assim vai. E aí você não muda, mas veio a informação. Não vai avançar na dinâmica. Você tem que estar perto da chama, você tem que morar perto da chama. Tem que morar perto da chama. Esse é um outro movimento. Esse é um outro comportamento na lei da ação. Precisa. Quem não mora perto da chama, precisa, por conta justamente da terceira dimensão. Você tem que facilitar. Você tem que diminuir a distância geográfica. Você tem que estar conquistando o ego da sua chama. Aí se você mora longe, você não vai conseguir avançar. Tá vendo como envolve essa parte do masculino? Não basta só a gente ser o divino feminino e fazer só o que envolve o feminino. Não basta. Tem que morar perto da chama. A hora que a chama consegue, você tem que estar mais perto. Ó. Ele conseguiu, ele veio, ele conseguiu. Aí você tá lá a 300 quilômetros, você tá lá em outro país. Entende? Aí é mais difícil ele conseguir.
Ele consegue por um tempo, depois para, putz, preciso fazer isso, sou eu que faço. Tem que fazer, gente, tem que fazer. É o jeito. Você viu? São várias coisas para avançar na dinâmica. Feminino e masculino. Equilibra um, vai fortalecendo o outro. Entendeu? Então eu percebo na minha dinâmica, gente, muitas coisas que faz avançar a dinâmica é ação. Eu percebo muito isso. A própria dinâmica é muita ação. Muita ação. Se eu não estivesse fazendo muita ação, ficasse só ali na meditação, só nas leis, nas técnicas quânticas, só não basta. Então eu já passei pelos dois movimentos. De fazer só a parte feminino, o quanto que avança? É um pouquinho e já estagna de novo. Então eu preciso fazer mais. A dinâmica é profunda. Não dá para falar, agora eu já fiz tudo. Não. Ele vai mostrando se você fez, o quanto você fez. Como que eu tô, amor? Ele mostra. Aí ele consegue vir mais, ele consegue mandar mais mensagem, ele consegue se encontrar mais com você. Porque você está movimentando energia, você vai movimentando, né? Então não dá, se eu ficasse naquele trabalho materialista que eu tava, dia inteiro trabalhando com dentista, aí à noite é que eu vou estudar física quântica, é que eu vou me concentrar na dinâmica, não dá. E aí a própria chama e também a minha chefe foi mostrando, não dá. Entende? Você tem que, isso tudo é a espiritualidade mostrando, não dá. A própria chama falou, amor, esse trabalho é um trampolim. Na época eu ainda nem fazia ideia. Eu nem sabia ainda, não. Eu nem sabia ainda que era uma alma dividida em dois corpos. Mas hoje eu consigo interpretar como realmente começa a ficar criando karmas nesse emprego. E realmente a chefe não consegue mais ficar equilibrada. Por quê? Para me mostrar, para me sacudir. Vamos, Bia, vamos. Entende? A chama já falou. Esse trabalho é só um trampolim. Daí ele mesmo foi entrando nas questões. Amor, como que você faz lá? Aí eu fui falando, mas ela não faz tal coisa, mas ela não... Então ele já estava me alertando. Tem que mudar, tem que sair de lá, entendeu? E realmente não tem como ficar trabalhando de auxiliar de dentista. Mesmo que eu tivesse feito odonto na faculdade. A faculdade também é Matrix. Então o que é trabalhar de dentista? Masculino, excesso de masculino. E hoje é muito claro isso para mim, né? A pessoa que faz odonto, ela precisa ser mais materialista. Senão ela não tem interesse. Ela não tem interesse em trabalhar com dente, que é totalmente material. Não tem, né? Aí imagina uma chama feminina trabalhando com dente, né? Com aparelho, né? Com instrumentos. Você está muito desligada da divindade se você está trabalhando com coisas materiais, entende? Aí a chama masculina vai mostrando. O universo vai tudo mostrando, que está tudo sincrônico. E aí, realmente, eu mesma pedi as contas. Começa a acontecer muita coisa, gente, para te acordar. E com as minhas clientes, várias, a mesma coisa. Diversos tipos de trabalho. Engenharia, escola. Uma outra cliente foi numa... Como que é? Empresa de turismo. Não tem nada a ver com a espiritualidade. Então começa a outra corretora, outra também. Vai assim desmoronando. Começa, não consegue vender, a outra não consegue ter cliente, assim vai. Não dá mais certo. Então tem que entender dessa dinâmica. O nosso ego resiste, a gente fica ali, não, mas eu posso manter o mesmo emprego, eu posso me manter morando com a minha mãe, eu posso continuar no casamento. Não.
A dinâmica só avança, você só está trabalhando para a dinâmica se você está fechando ciclos. Por isso que você tem que ir feminino e masculino. Tem que entender o que essas polaridades falam na dinâmica para avançar. Não dá para ficar só no feminino, não dá para ficar só no masculino, porque tudo que é em excesso é porque está mostrando uma falta do outro lado. Né? Excesso de feminino, falta masculino. Excesso de masculino, falta feminino. Né? Então é isso, gente. Né? Mas assistam essas lives, que eu acho assim super, super importante saber das leis herméticas e saber das feridas. Porque das feridas emocionais, como eu expliquei, uma por uma, é que vai criar a crença e depois cria ego, que vai criar os pecados capitais. Então, uma coisa está ligada na outra. E tudo isso é que a gente tem que ir dissolvendo para a dinâmica avançar, né? Sim, normal a intensidade sexual, sim, as chamas têm uma intensidade muito forte sexual, muito fora do normal. É bem além de um relacionamento qualquer. Por mais que a gente tenha se interessado por outra pessoa antes da dinâmica, ninguém dá para comparar com a chama, né? Não tem assim, é surreal, não é? Por isso que a chama, quando a gente vai equilibrando, né? A gente tem esse fogo todo, a gente vai equilibrando inclusive nessas horas. Por quê? Porque quando tá muito, aquele fogo, como que eu falo sempre, não pode ser um fogo que queima, tem que ser um fogo que aquece, né? Então a gente passa por tudo isso, que aí, Liz, né, entra na lei do ritmo, que a gente vai pro extremo do excesso, né, daquela intensidade, e aí a gente vai depois, tem momentos que a chama esfria, né? Tem muitas que nem conseguem, às vezes, né? Ou não querem, né, ter relação com a chama feminina, tem algumas que não. Ou então começa a não conseguir como antes, não é? Porque está no outro extremo, que é a lei do ritmo, né? Que é os extremos opostos, né? Mas que você vai encontrar neutralidade. Aí você encontrando em você vai demonstrando isso para a chama masculina. Então tudo você vai ficando mais neutra. Até os acontecimentos, gente, do dia a dia, quando acontece uma coisa que você não gosta, você já não fica mais desesperada. Não. Assim como também acontece uma coisa que você ama, você também não fica mais aquela euforia. Por quê? Porque tudo isso são os excessos, os extremos, né? Agora você vê que a nossa chama, a gente está como que eu vou dizer, tanto o fogo quanto o gelo queima, não é? Então mesmo quando a chama está pegando fogo, mas quando também está naquele esfriamento que acontece na dinâmica, aquele gelo, ele está gelado, ele está frio, está distante, queima também. Então você vê que são os extremos opostos que vão se encontrar aqui no meio de novo. Tem que ir para neutralidade, né? E você vê que tem tudo a ver. Na verdade, todas as leis herméticas, todas, uma está ligada com a outra, né? Falei muito isso. Então, a lei da polaridade, a lei do gênero, é tudo muito ligado. Ligado na lei do ritmo, da vibração, da correspondência, do mentalismo, né? Que tudo começa do mental. Então, nessa live, a questão das polaridades é super importante entendermos. Então não dá para perder mais tempo em achar que só no feminino a gente vai resolver a dinâmica. Não vai. Não vai, gente. É muita ação. Muita ação. Né? Então essa lei da ação precisa ser levada a sério. Precisa, é feminino ou masculino? Feminino. Então não basta só que nem, gente, deixa sua chama masculina pra lá. Acho que vocês escutam muito isso, né? Deixa sua chama masculina pra lá. Ou ele faz a parte dele, você faz a sua.
Como que uma pessoa que não perdeu o livre-arbítrio vai fazer a parte dele? Ele não saiu, ele não perde o livre-arbítrio como a gente, que é o ego, né? Na verdade, ninguém tem o livre-arbítrio. Mas assim, na dinâmica, a gente perde imediatamente. Você não consegue mais co-criar pelo seu ego. Serve namorar qualquer um, serve qualquer emprego, serve, não é? Daquele jeito que a gente pega o quê? A gente casa com a pessoa pelas feridas emocionais no ego, né? Eu tô com a ferida da rejeição. Aí você vai atrair uma pessoa também pela ferida, né? Ou de rejeição, ou de abandono, mas você vai atrair pelas feridas, não vai? Então, aí você casa. Não tá bem, não tem amor, mas você consegue segurar aquele casamento pela ferida, não é pelo amor. Não teve cura nenhuma, não é? Então a gente não consegue mais assim depois que encontra a chama. Porque a gente começa a vibrar na verdade, mesmo que a gente ainda esteja tentando nos enganar. Mas ali foi perdido o livre-arbítrio, a gente acessou a quinta dimensão. Então o que a gente tem que fazer? Entender o que eu preciso fazer para eu estar na coerência da dinâmica. No feminino, no masculino, na lei da correspondência, da lei da ação, entender tudo isso para eu entrar na coerência. Se eu estiver incoerente na dinâmica, como qualquer ser humano, se estiver incoerente na vida, a vida não flui. Vai gerando doenças, vai gerando dívidas, não é? Vai gerando relacionamentos tóxicos, kármicos, não é? Então, a gente perde o livre-arbítrio. Então, por quê? Para um propósito, para a gente ficar só na chama. A nossa chama não perde o livre-arbítrio de cara, não é? Então, como que ele trabalha para a dinâmica? Pô, se ele pode viver a Matrix, não é? Ele vai viver a Matrix até a chama feminina acordar. Acordar, que eu falo, é realmente despertar e falar, não dá mesmo para sair dessa dinâmica, não dá, eu tenho que fazer, porque ela vai vendo que a vida dela vai desmoronando. O trabalho, a saúde, financeiro, não é? Tudo vai caindo. Se a feminina não tomar as rédeas, a chama masculina não vai tomar. Então ele não vai trabalhar para essa dinâmica, ele nem perdeu o livre-arbítrio e a feminina perdeu. Né? Então ela não consegue mais viver qualquer coisa, mas a nossa chama masculina, enquanto a gente não tira o livre-arbítrio deles, eles conseguem. Então como que eles vão falar, opa, peraí, agora eu tô em dinâmica, preciso fazer minha parte? Não faz isso, não faz, podem ver, não faz. E outra coisa, quem não namorou a chama, quem não teve esse momento de namoro, né, com a chama masculina, precisa ainda ir mais fundo. Por quê? Porque não despertou esse emocional, gente, essa expressão afetiva com a chama feminina. Não foi desperto, não teve um impacto grande assim que ele expressou o amor, que ele sentiu que a chama feminina é o que ele sempre quis, é o que ele sempre procurou. Ele não sentiu essa conexão tão forte, entende? Então tem que fazer mais ainda, tem que trabalhar mais ainda para essa dinâmica, para despertar a chama masculina, né? Então é porque o quê? Porque eles estão dormindo mais, não teve essa oportunidade de namorar. Cada um tem os motivos, mas não teve o namoro. Então, tem sim que fazer mais. Tem que fazer mais ainda a ação. Mais. Além do feminino, o masculino. A ação. Mais. Né? E saber como fazer. Não é de qualquer jeito. Não é pelo ego mais. É pelo eu superior. É deixar o eu superior comandar. Vocês vão vendo com o tempo o que é o ego, o que é o eu superior. Entende? Vocês vão conseguindo ver. Porque no começo a gente não sabe, nossa, mas o que é meu ego? O que é? Só com o tempo, gente, porque é um processo, leva um tempo na dinâmica pra gente ir percebendo o que é
que realmente eu preciso fazer e o que o meu ego está querendo fazer. Que o ego quer puxar a gente pelo medo. Ai, tô com raiva, tô com medo. Ah, porque ele tá casado, então deixa pra lá. Orgulho, lembra que eu falei muito do orgulho também, foi no YouTube. Muita coisa está envolvendo o orgulho. O orgulho também não faz a dinâmica andar, avançar, tá? Então vocês vão conseguindo ver, esse é meu feminino, preciso fazer. Agora é a parte do meu masculino, preciso fazer também. E não se sentir sobrecarregada, não se sentir vítima. Porque vítima, a própria física quântica fala, vítima não prospera. Vítima não avança na dinâmica. Então é sair da energia da vitimização. Ninguém é vítima, não somos vítimas. Muito pelo contrário. Fomos nós que criamos os karmas que a chama masculina mostra. Fomos nós que criamos os traumas, as sombras. Mas olhar para isso com aquele assim, já que fui eu que fiz, eu consigo consertar. É pegar o poder pessoal para resolver. E não ficar na vítima, ele que faça, é difícil, dói. Tem tudo isso, dói, é difícil, mas você vai saindo dessa energia. Você vai saindo, eu resolvo, autorresponsabilidade, verdade, vibração alta, eu consigo, eu faço acontecer. Porque você pode olhar o copo, né? Meio cheio como meio vazio. Depende de como você interpreta. Se você tem o poder de resolver essa dinâmica, poxa, que bacana, eu consigo, sou eu, depende só de mim. Agora, se você olhar ele que faz a parte dele, como ele não vai fazer, né? Nada vai acontecer, você vai mais ainda criticá-lo, julgá-lo, reclamar da chama. Aí ele vai te trazer mais sombras. E aí muitas vezes a chama feminina não percebe que é ela mesma que está criando mais, porque ela está na vítima. Aí ela quer fugir, ou seja, não curou a ferida da rejeição ou do abandono. Lembrando que a ferida da traição está inclusa em todas elas, gente. É uma ferida acessória. Ela está acoplada nas 4 feridas. Então, o que é a ferida da traição? É o controle. Mas se eu fizer e ele não responder? Mas se eu for lá e ele não aparecer no encontro? Mas e se? Mas e quando? Eu vou. Se não for, tá, eu fui. Vou de novo. Não foi, tá bom, eu vou de novo. Assim. Até conseguir, né? Não tem aquela, mas não solta o si, solta o controle. A gente não tem esse controle, é isso que tem que soltar. Eu vou fazer minha parte do meu masculino. Lei da ação, eu vou. Você já movimentou a energia de ter ido. É isso, gente, que eu tenho que pensar. Que eu vejo muitas clientes, né? Fala assim, mesmo que ele não for, você movimentou a energia, você já foi. Você já mostrou para ele, eu vim. Até ele conseguir vir. Então não é perdido. Quem fica perdido na dinâmica é a chama masculina. Então você fazendo, você tem que falar, eu fiz, eu consegui ir, eu consegui marcar encontro e vibra, fica feliz que você fez esse movimento. E não, lógico, a gente fica triste, claro, mas você já fica triste com consciência, com expansão de consciência, já entendeu, não era para ser, tá bom? Por que não foi, tá bom? Se achar o porquê, achou, se não achar, já marca o próximo. Já veja quando que você quer marcar o próximo, sem cobrar, sem falar, você não foi, por que você não foi, você me enganou. Não, isso tudo é conversa de Matrix, a gente não pode mais viver assim. Você já movimentou energia, você já mostrou, eu fui, eu estive lá. Então, você vai contabilizando isso, o universo vai contabilizando isso. A sua chama está de olho, ela foi. Ela apareceu lá, ó. Ele já está ali de olho na gente. Então, mesmo quando não foi o total, que é quando os dois se encontram, quando ele vai,
Você sabe que você avançou por ter ido. Você fez o movimento necessário. E vibrar com cada atitude. Ah, agora ele foi, tá vendo? Agora ele mandou mensagem, tá vendo? Porque você foi fazendo, você foi assim, furando aquela bolha do medo. Eu fui com medo, mas foi. E não desanimar quando ele não vai, quando ele não responde. Não desanimem, gente, não desanimem. Porque é assim que eu fui fazendo. Se cada vez que eu mando ele não responde, eu desanimasse, eu não ia fazer mais, né? Aí não tem avanço, não tem resolução. Vai mesmo sentindo dor, até passar, até ele ir, até ele responder. É sem parar, é sem assim... Sem parar, não no sentido de cobrança, de ficar o dia inteiro, não é isso. Mas você vai já pensando, tá, não foi, o que eu tenho que fazer agora, por que não foi, tá? Não, tudo bem, solta o controle, verifique em você o que é, o que bloqueou, o que aconteceu. E você vai perguntando para a espiritualidade, vai meditando e vai fazendo as técnicas quânticas. Sem essas técnicas não tem como avançar. Para depois você fazer o próximo movimento. Próxima atitude, ação, qual é o próximo comportamento, né? Então, gente, essa conexão é sagrada. Essa conexão não é por acaso, não é qualquer coisa. Ela é sagrada, ela é forte, é a energia mais forte que existe, é de chama gêmeas. A gente vivencia tudo, é muito intenso. Mas a gente vai se alinhando na neutralidade, na lei do ritmo, né? Então, não desistam, porque não tem como desistir. Isso não tem mesmo. Por mais que você fale, nossa, agora eu vou desistir, vai vir uma resposta. Confia na espiritualidade, vai vir. Faz mentorias, eu também dou mentorias. Vai, marca consulta, marca atendimento, marca mesa. O que eu preciso fazer agora? Mas não desistam. Essa opção não existe na dinâmica. Por que não existe? Porque não tem como se desconectar com eles. Não há separação. Nunca. Nunca. Nunca há separação. Não existe separação. E inclusive, ir falando para eles, eu falei, né, na live, e falando para eles sobre a dinâmica, inclusive isso. Só que conforme vocês vão subindo a frequência vibracional, não é qualquer hora que você pode falar sobre a dinâmica, porque senão vai estar pressionando, a gente tem uma missão, não é isso. Não é ir falando para eles assim na hora que não tem que falar. Por isso vocês têm que sentir no eu superior, dentro de você, que horas que eu falo. E depois, gente, vocês vão vendo que vai ficando natural. Vai ficando natural, todos esses movimentos. Você não fica mais, mas se, é por quê? Porque vai saindo do controle, então vai ficando natural, vai ficando espontâneo. E vocês vão vendo que eles queriam sim que você falasse. Ele queria sim que você escrevesse o que você está escrevendo, que você marcasse encontro, que você convidasse a sua chama para ir na sua casa. Entende? Vocês vão vendo que ele queria. Mas se você não faz achando que não quer, você não tem como passar para o outro lado do rio. Tem que atravessar aqui esse rio para chegar do outro lado. Para ver o que você quer na sua chama. Tem que passar por isso daqui. Faz parte. Só assim. Tá? Então, não desista, gente. Não desista. Porque eu desistir, o que é? É voltar para a Matrix, que a gente não consegue e vai ficar tendo aquele esforço, né? Não, dá para ficar com o marido, dá para ficar saindo para barzinho, dá para ir para show, dá para ir morar em qualquer lugar, dá para continuar nesse trabalho. Essa resistência tem que perder, porque o nosso ego é assim, o ego resiste, o ego nunca está a favor da dinâmica, de resolver. Ele está contra o eu sou. Por quê? Porque o ego é o eu inferior. E o eu superior é que é Deus. É que é o que a espiritualidade quer que você faça. Que é a verdade.
Entende? Então a gente vai ter que realmente abalar o ego na dinâmica. Vai ter que confrontar o ego. Ele vai ser contrariado. Não tem outra maneira. Então é isso, né? Então deixa eu ver. Como que é, Liz? Sobre o quê? Normal, tá. Deixa eu ver se dá pra voltar aqui. O que você diz? É isso que eu falei? Mas é isso, gente. Então, é isso que eu queria falar hoje nessa live, né? Fiquem de olho, gente. Não basta só o feminino. A gente tem que ir fazendo as duas coisas nessa dinâmica. Olhar para o feminino, olhar para o masculino. Nosso, desse corpo, do divino feminino. E aí a chama masculina vai te mostrar o que você precisa. Tudo vai ser manifestado na chama masculina, tá? E uma boa parte já foi manifestada do nosso passado. Você limpa o seu passado, os fractais do passado, você vai ter que o quê? Transmutá-lo. E continua sempre olhando para o espelho, sempre mostrando o que você precisa fazer. Só pode ser através da chama masculina. Só ele pode te mostrar o que você tem que fazer. Então como que você vai ficar só no seu feminino? Não dá. Você tem que marcar, você tem que chamá-lo, convidá-lo, mandar mensagem, despertar ele pelo feminino e pelo masculino, pelo feminino e pelo masculino. Então você alinha o feminino e você vai automaticamente fortalecer o masculino. É sempre assim na dinâmica, tá? Então, marquem comigo mentoria, as mesas, tá? E também os oráculos, o reiki, a cromoterapia. E na mentoria eu vou explicando mais para vocês. Por quê? Porque eu passei bastante coisa. Eu sei o que é viver no ego e o que é viver no eu superior. É muito diferente. Você não vai perder o ego, mas você não vai deixar mais o ego te comandar nessa dinâmica. Porque a hora que você vê, se você deixar o ego comandar, vai criar mais causas e efeitos negativos, né? Que é os karmas. Aí você fala, não quero mais. Eu quero fazer o que precisa. Porque como eu falei, da mesma forma, dói essa dinâmica, dói trabalhar para a dinâmica, mas dói mais ainda não trabalhar para essa dinâmica, gente. Chega uma hora que você fala, nossa, tenho que fazer. Aí você vai falar assim, tô com medo. Não, eu tenho que fazer. Tô com vergonha. Não, tenho que fazer. Tenho que fazer. Você começa a ver que o eu superior vai te puxando, isso. E aí você vai largando esse ego. Porque você não aguenta de dor. Você vai ficar nessa dor. Quem faz por nós? Ninguém. Não tem quem entenda e entre em nós para fazer. É só a gente que vai buscar informações e faz. Mesmo quando a gente pensa que já fez muito, não. A gente tem que continuar fazendo. Quem mostra o que a gente já fez é a nossa chama masculina. Tá? Então vocês vão vendo que não trabalhar para a dinâmica dói muito mais. Porque além de doer, é uma dor sem fim. É uma dor que você ficaria estagnada para o resto dessa vida aqui. Até a morte. Então a gente tem que usar a nossa inteligência e trabalhar para essa dinâmica. Temos que fazer isso. Né? E na dinâmica essa dor vai sendo dissolvida. Vai acabando o sofrimento. Você vai vendo que eu não quero sentir dor. Então você vai deixando o seu eu superior comandar, você vai parando com essa dor. Porque você não aguenta, o corpo não aguenta de tanta dor. Então você não quer mais isso pra você. Você entendeu o que você tem que fazer. Tá? Então não tem mais ego que te domine. Tá bom? Então, gente, espero ter ajudado, tá? Não esqueçam, é o feminino e o masculino sempre juntos. O seu feminino, o seu masculino tem que ser mudado, tem que ser impactado,
tem que fazer o que precisa pelo seu feminino e pelo seu masculino também, para essa dinâmica avançar, tá bom? Então, gratidão para mais uma live, tá? Vou deixar salvo aqui no Instagram. O Instagram demora um pouquinho mais para descer, que eu percebi, né? Mas ela fica salva aqui. Gratidão para vocês que assistiram ao vivo e para quem vai assistir gravada depois. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.